E antes de iniciar o vídeo, eu só queria deixar o recado aqui que se você não conhece o laboratório aqui do Webfalhas, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também aqui nos cards para você poder baixar o laboratório e conseguir acompanhar aqui todos os episódios da série resolvendo as falhas e explorando as falhas. Então agora que eu já deixei o recado, vamos lá para a próxima falha então. Mas eu havia comentado com vocês que existia duas falhas nesse cenário, certo? A segunda falha é um SQL injection comum. Primeiro nós vamos selecionar o usuário igual nós fizemos lá no primeiro passo e não tem nenhuma diferença até aqui do Blind SQL, é o mesmo cenário, né? Mas agora nós vamos realmente atualizar um usuário. E eu mudei o nome dele para administrador editado, só para você ver que realmente está editando. Ok? Vendo que está editado, pode perceber que ali está mostrando a consulta que foi executada. Então eu quero comentar um pouquinho sobre essa consulta aí com vocês. Bom, essa consulta não tem tanto mistério para explicar ela, na verdade ela é bem simples. Você está fazendo um update, uma atualização na tabela usuário e está atribuindo ali para a coluna nome o valor de administrador editado. E assim sucessivamente, para o e-mail está aquele e-mail, endereço aquele endereço, complemento aquele complemento. Então ele vai fazer uma atualização em todos esses dados. Ele pegou tudo que estava escrito lá no formulário e vai fazer uma atualização, tá? Em um usuário. E é por isso que tem aquela condição lá no final, que é where id for igual a 1. Então, id igual a 1. Então, quando o id for igual a 1, o usuário vai ser atualizado. Então, basicamente vai acontecer uma busca no banco de dados, onde ele vai procurar um usuário que tenha o id igual a 1. Se tiver, ele vai fazer essa atualização aqui. Entendeu? Então, esse ID ele vem através do parâmetro ID que está lá na URL. Só que nesse caso, nós vamos fazer uma injeção de SQL, mas não vai ser através do ID, tá bom? Vai ser através do formulário mesmo, diretamente ali. Nós vamos fazer um update sem where. Nós vamos fazer isso acontecer. Já é famoso esse termo na programação e você vai saber o que isso significa já já. Então, vamos lá. Nesse exemplo, a exploração não é tão complicada assim. Vocês vão pegar o exemplo rápido. Olha o que eu estou digitando ali no campo nome, mas poderia ser digitado em qualquer outro campo, tá? Então, estou digitando administrador injection, aspas simples, espaço, traço, traço. Vocês lembram o que o traço, traço faz, né? Ele comenta todo o resto da consulta. E vocês podem estar se perguntando por que eu adiciono aspas simples aí, e no Blind SQL, por exemplo, eu não precisei adicionar. Porque lá era um número inteiro, naquele caso. Então eu não precisei adicionar aspas simples. Então, nesse caso aqui sim, porque é um texto, tá bom? Então, basicamente é isso, só para explicar caso vocês estejam se perguntando do porquê isso. E para continuar aqui, vamos então finalizar essas alterações e olha o que aconteceu. Atualizou todos os usuários. Todo mundo ficou com o nome igual, E por que isso aconteceu? Porque eu comentei o resto da consulta e ele perdeu o parâmetro. Vocês vão entender isso agora com a consulta aparecendo aí na sua tela. Então presta um pouquinho de atenção nessa consulta e olha a parte comentada. A parte comentada ela está mais clara, E basicamente essa consulta não tem muita diferença da outra que você tinha visto agora há pouco. Ela faz uma atualização na tabela usuário e ela troca o nome. É quase a mesma coisa, Mas olha o traço ali, a parte que eu injetei na consulta. Ela está comentando todo o resto, porque o traço faz isso. E olha o que está na parte comentada, o ID. O ID é a referência que ele vai buscar para editar um usuário específico, a condição que ele vai usar. E nesse caso ela está comentada. Então o que o banco vai pensar? Ele vai pensar, olha, ele não me passou nenhuma condição, então eu vou fazer o quê? Eu vou editar todo mundo, Então, editou o nome de todo mundo. Assim como poderia também ser um delete, Que excluiria todos os usuários também. Então, isso vai depender, do caso. Mas eu espero que vocês tenham entendido, Essa consulta fique bem claro para vocês. E não precisa se prender a isso aqui, tá? Eu fiz no caso usando o nome, Mas você poderia fazer usando a senha, o e-mail, o endereço, complemento. Então não se prenda às consultas aqui. Até porque, como eu disse para vocês, é um vídeo muito curto para falar
tantos cenários possíveis assim. Então, agora que a gente já finalizou essa parte, eu queria também explicar algo antes de ir para o próximo ambiente, que é, caso você faça alguma edição que você não queira fazer, na verdade é bem difícil, né, mas que você se arrependa depois, né, você faz uma edição dessa, você editou o banco inteiro. Então, se você se arrepender, você pode ir ali no botão de restaurar o laboratório e o banco vai voltar para as configurações iniciais, né, os usuários vão voltar a ter os mesmos nomes de antes, tá? Para você testar novamente. Então, feito isso, explicando isso para vocês, nós podemos ir aí para o ambiente 3 para explicar a falha de Onion Attacks. Para mais vídeos como esse, se inscreva em Phoenix Code Academy e nos siga nas redes sociais.